Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC. Estamos na apostila 2, primeira matéria, profetas, e iniciamos então esse vídeo na página 52 com o profeta Sofonias. Sofonias foi possivelmente um membro da corte, se a pessoa citada foi o rei Ezequias, além de contemporâneo de Jeremias. Durante o reinado de Manassés, de 697 a 642 a.C., houve um enfraquecimento do movimento profético graças ao seu estilo de governo, qual reedificou os ídolos que seu pai Ezequias destruíra, restabeleceu o culto a Baal. Conceitos básicos do livro: o dia vindouro do Senhor, o impacto universal do juízo vindouro, o chamado aos humildes para buscar ao Senhor. Composição do livro. Sofonias profetizou no período de Josias, 642 a 609 a.C., entretanto o período mais aceito foi durante a reforma que Josias promoveu em Judá, em 628 a 622 a.C., em meados de 626 e 627 a.C. Contexto da época. As 5 décadas de governo de Manassés custaram muito caro espiritualmente para Judá. É importante lembrar que uma geração inteira só conheceu um rei, Manassés, e com isso o aumento da degradação espiritual por meio do recomeço à adoração a Baal. Propósito da mensagem. O propósito era iniciar uma mudança com o anúncio do juízo divino sobre a iniquidade. A mensagem se concentrava no dia do Senhor, que segundo ele se aproximava rapidamente. Sua acusação incluía a denúncia aos oficiais corruptos e a rebelião contínua contra Deus. Estrutura e organização do livro. Enquanto em Amós o julgamento foi pronunciado contra Judá e Israel, em Sofonias segue o exemplo da intenção do Senhor julgar todas as nações. Tema principal, página 53, o dia do Senhor. A expressão o dia do Senhor foi usada pelos profetas para indicar o tempo em que a situação atual será substituída pela ordem determinada por Deus, ou seja, o movimento à condição ideal. Com isso, podem haver vários dias do Senhor, pois a queda da Síria ou a queda da Babilônia podem ser considerados também o dia do Senhor. Nós também é um dia de acerto de conta para os opressores, pois possui ramificações políticas, sociais e espirituais. Os povos de Judá e Israel acreditavam que o dia do Senhor seria uma época de alegria, esperavam que os inimigos seriam derrotados e destruídos. A nação seria exaltada e o rei Davídico reuniria a nação em toda a sua glória. Entretanto, profetas como Amós extinguiram esse otimismo, insistindo que os israelitas estariam entre os inimigos de Deus no momento do julgamento. Profeta Ageu, página 54. Ageu faz parte de um grupo de profetas do período pós-exílico, sob o domínio do Império Persa, junto com Daniel, Joel, Malaquias e Zacarias. Sobre a vida do profeta, não existem dados. Composição do livro. Ageu estava entre os que voltaram da Babilônia para Jerusalém sob a liderança de Sesbazar, mas o seu nome não consta na lista dos que regressaram segundo Esdras. As 4 mensagens de Ageu foram transmitidas à comunidade de restauração em Jerusalém durante o período de 4 meses, datada do período do 2º ano do governo do rei Dario. Apesar de tradicionalmente ser aceita sua escrita em 520 a.C., existe a possibilidade de ter se perdurado até o final da reconstrução do templo em 516 a.C. O contexto da época. O pano de fundo da profecia de Ageu foi o reinado de Dario, de 521 a 486 a.C. Ciro, em 538, decretou que
todos os povos conquistados no período babilônico poderiam regressar às suas terras natais, incluindo os judeus. Propósito da mensagem. O propósito era iniciar a reconstrução do templo. Sendo assim, suas 4 mensagens se interrelacionam com a necessidade do despertar do povo de Jerusalém quanto às responsabilidades e obrigações, vantagens e promessas fundamentadas na aliança firmada com Yahvé. A primeira mensagem de Ageu é uma repreensão quanto à preocupação com os confortos pessoais, enquanto o templo estava em ruína. Na segunda mensagem, Ageu chama o povo ao arrependimento e desafiou a honrar ao Senhor com a reconstrução do templo. O povo respondeu de imediato, suas ações foram registradas. Eles obedeceram, temeram o Senhor e começaram a trabalhar. No terceiro discurso, Ageu revelou a intenção de Yahvé de subverter as nações e restaurar a sorte de Israel. Com isso, o povo se recordou da justiça divina, renovando seu ânimo e reanimando o espírito do povo de novo. Tema principal: o templo. Moisés já havia declarado um dia que o Senhor estabeleceria um local para que seu nome fosse honrado. Depois da reconstrução do templo com Salomão e a sua destruição graças à invasão babilônica, Jerusalém poderia então regressar com a adoração ao Senhor. Isso porque, segundo Will e Watson, o templo simbolizava a presença de Deus entre o povo e servia de recordação concreta de sua aliança com Israel. A existência física no meio da comunidade tinha o objetivo de estimular a obediência aos mandamentos e inspirar a verdadeira adoração ao Senhor. Dessa forma, em sua mensagem, Ageu convidou todo o povo não somente para uma fé cega em um edifício, mas uma adoração adequada e verdadeira ao Senhor. Mensagem para a igreja hoje. Qual o propósito da nossa ida à igreja hoje? Uma verdadeira adoração? Os propósitos que em nada edificam o reino de Deus? Sobre a indagação, qual o propósito da nossa ida à igreja hoje? Uma verdadeira adoração. Ou propósitos que nada edificam o reino de Deus, propomos uma reflexão e debate sobre a condição e a intenção da igreja atual quanto à adoração ao Senhor. Vamos para a página de número 55, ou melhor, paramos aqui e prosseguimos no próximo vídeo com o profeta Zacarias.